Se eu tivesse aberto a porta naquela noite, acho que hoje não estaria vivo para contar isso. Eu moro no interior do Canadá, numa área isolada, cercada por floresta e coberta de neve durante boa parte do inverno. Quem vive num lugar assim aprende cedo a respeitar o frio. Quando a tempestade aperta, ninguém sai sem motivo. E se sair mal agasalhado, não volta inteiro. Isso aconteceu numa noite de janeiro, alguns anos atrás. A temperatura tinha despencado muito e o vento batia nas paredes da casa com tanta força que a madeira estalava de tempos em tempos. A neve caía sem parar desde o fim da tarde. Pela janela, eu mal conseguia distinguir a varanda. Era como se o mundo inteiro tivesse sido apagado e substituído por um vazio branco. Gelado e silencioso, eu estava sozinho. Devia ser por volta de 10 da noite. Eu tinha acabado de colocar mais lenha na lareira e estava sentado no sofá, tentando assistir qualquer coisa, quando ouvi alguém na porta da frente. Na mesma hora, senti um mal-estar estranho. Não fazia sentido haver alguém ali. Minha casa ficava longe da estrada principal e naquela tempestade ninguém apareceria por acaso. Se fosse uma emergência real, a pessoa estaria gritando por socorro, desesperada, tentando chamar atenção. Mas não foi isso que ouvi. O som veio calmo demais, controlado demais, como se quem estivesse do lado de fora soubesse exatamente que eu estava ali, escutando. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender se era mesmo alguém ou só impressão causada pelo vento. Então fui até a janela da sala, aquela que dá visão parcial da varanda. A luz externa estava acesa, mas a neve caía tão grossa que no começo eu não enxerguei ninguém. Dei mais um passo. Cheguei perto do vidro e olhei melhor. E vi, era uma mulher. Ela estava parada bem em frente à porta, descalça. Usava apenas uma camisa fina e clara, sem casaco, sem gorro, sem luvas, sem qualquer roupa adequada para aquele frio. As pernas estavam nuas. O cabelo escuro caía molhado sobre o rosto e ela permanecia completamente imóvel, como se o frio não a atingisse. Meu primeiro pensamento foi simples. Aquilo era impossível. Ninguém conseguiria ficar daquele jeito, naquela temperatura, por mais de alguns minutos. Mas ela não tremia, não demonstrava dor, não parecia assustada, não parecia perdida. Apenas esperava. De repente, ela levantou a cabeça e olhou direto para a janela. Os olhos dela não eram estranhos pela cor ou pelo formato. O estranho era a expressão. Ou melhor, a falta dela. Era como olhar para alguém que estava ali sem realmente estar. Um rosto humano tentando parecer normal, mas falhando em algum detalhe essencial. Então ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase discreto, mas errado de um jeito que meu corpo percebeu antes da minha mente conseguir explicar. Logo depois ouvi a voz dela, baixa e suave, mesmo com o vento forte entre nós. Você pode me ajudar? Estou procurando a estrada principal. A voz não combinava com a cena. Não era a voz de alguém desesperado, nem de alguém à beira de congelar. Parecia calma demais, ensaiada demais. Aquilo me arrepiou inteiro. Olhei então para o chão da varanda. Não havia pegadas. A neve estava lisa, recém-acumulada, sem nenhuma marca na escada, sem rastro vindo do quintal, sem sinal de que alguém tivesse caminhado até ali. Era como se ela simplesmente tivesse surgido na frente da minha porta. Eu deveria ter me afastado naquele instante. Deveria ter ligado para a polícia. Mas fiquei parado, com os olhos nela, sem conseguir reagir direito. Perguntei sem abrir a porta. Você veio andando até aqui? Ela demorou alguns segundos para responder. Quando respondeu, falou num tom quase doce. Estou com muito frio. Só isso. Mas havia algo profundamente errado, porque ela disse aquilo sorrindo. Atrás de mim, a lareira estalava. O calor da sala contrastava com o branco brutal do lado de fora. E do outro lado do vidro estava aquela mulher descalça, vestida como se tivesse saído da cama, em plena tempestade, agindo como se nada fosse absurdo. Meu instinto começou a gritar. Não abre, não chega perto, não faz isso. Então ela se moveu. Não foi um passo normal, eu juro por Deus que não foi. O corpo dela apenas ficou mais perto da porta, mas eu não vi o movimento natural de quem anda. Foi como se ela tivesse deslizado sobre a neve. Meu coração disparou. Ela ergueu a mão
e encostou no vidro da janela. Os dedos pareciam vermelhos escuros, mas não como mãos congeladas. Tinham um aspecto machucado, como se a pele tivesse sido pressionada até quase romper. Ainda assim, ela continuava sorrindo. Por favor, ela disse. Só por alguns minutos. Eu não respondi. Fiquei olhando para a mão dela no vidro e foi aí que percebi outra coisa. Não saía vapor da boca dela. Naquele frio, qualquer respiração apareceria no ar. A minha aparecia do lado de dentro sempre que eu falava perto da janela. A dela não, nada. Dei um passo para trás. Então o sorriso desapareceu. Não foi aos poucos. Sumiu de uma vez, como se alguém tivesse apagado aquela expressão do rosto dela. Os olhos ficaram fixos em mim sem piscar. E a voz mudou. Ficou mais baixa, mais seca, quase sem emoção. Tem alguém com você na casa? A pergunta me gelou por dentro. Não porque fosse agressiva, mas porque soava íntima demais. Errada demais. Como se ela não estivesse tentando conseguir ajuda. Como se estivesse confirmando alguma coisa. Peguei o celular do bolso e comecei a ligar para a polícia. No exato momento em que olhei para a tela por 2 segundos, ouvi um som vindo da lateral da casa. Levantei os olhos. A frente da porta estava vazia. Ela não estava mais ali. Meu corpo inteiro travou. Fui até a janela da cozinha, que dava para o lado da casa, e senti o pior frio da minha vida quando vi de novo. Ela estava ali, com o rosto encostado no vidro da cozinha, sorrindo outra vez. Não havia tempo suficiente para ela ter saído da frente, contornado a casa na neve funda e chegado até aquela janela. Simplesmente não havia. Ainda mais descalça, ainda mais sem deixar rastros. Quase deixei o celular cair. A atendente da polícia atendeu e eu comecei a falar rápido, atropelando tudo, dizendo que tinha uma mulher estranha do lado de fora, sem roupa de inverno, aparecendo em janelas diferentes, e que havia algo muito errado acontecendo. A mulher do lado de fora inclinou a cabeça devagar, devagar demais, e então falou mesmo separada de mim pelo vidro. Não chama ninguém. Eu recuei na hora, corri para o quarto, tranquei a porta e fiquei sentado no chão, com o telefone na mão, tentando ouvir a atendente e ao mesmo tempo prestando atenção em qualquer ruído na casa. Nos minutos seguintes, comecei a escutar sons em lugares diferentes. Primeiro, na porta da frente. Depois, em alguma janela da sala. Em seguida, acima de mim, como se algo se arrastasse lentamente sobre o telhado coberto de neve. A atendente pedia para eu permanecer trancado e não sair por motivo nenhum. Disse que uma viatura já estava a caminho. Eu queria acreditar que era só alguma pessoa doente, perdida, talvez em choque. Queria acreditar em qualquer explicação racional. Mas aí ouvi a voz dela outra vez, do outro lado da porta do meu quarto. Baixa, quase num sussurro. Eu sei que você está sozinho. Senti meu estômago afundar. Não ouvi passos entrando na casa. Não ouvi janela quebrando. Não ouvi porta abrindo. Mesmo assim, aquela voz estava perto demais. Perto o suficiente para aparecer dentro do corredor. Segurei a maçaneta da porta com a mão tremendo, como se aquilo pudesse impedir alguma coisa de entrar. Fiquei ali, sem respirar direito, esperando. O silêncio que veio depois foi pior. Durou alguns minutos. Depois vi luzes azuis piscando através da fresta da cortina. A polícia tinha chegado. Os policiais revistaram a casa inteira, o terreno à frente, os fundos, a mata ao redor. Não encontraram ninguém, nenhum rastro completo na neve, nenhuma pegada levando até a porta, nenhum sinal de invasão. Mas encontraram uma coisa. Debaixo da janela da cozinha, havia 2 marcas compridas e escuras na neve, lado a lado, como se algo tivesse permanecido ali por muito tempo sem afundar direito. Não pareciam marcas de pés, também não pareciam joelhos. Eram formas estranhas, finas e profundas o bastante para chamar a atenção. Um dos policiais me perguntou várias vezes se eu tinha certeza de que era uma mulher. Eu disse que sim. Ele ficou quieto por alguns segundos e depois me perguntou: ela parecia pedir ajuda? Eu respondi que sim. Ele trocou um olhar rápido com o outro policial e isso me deixou ainda pior. Perguntei o motivo. O mais velho dos 2 hesitou antes de responder. Depois disse que de tempos em tempos, especialmente em noites de nevasca forte,
Surgiam relatos parecidos naquela região. Sempre de alguém sozinho em casa. Sempre à noite. Sempre com uma pessoa mal vestida para o frio, pedindo ajuda ou informação. Perguntei se alguém sabia quem era. Ele disse que não. Mas os moradores mais antigos tinham um conselho muito claro. Se aparecer alguém assim na neve, não convide para entrar. Na manhã seguinte, quando saí com os policiais para olhar a varanda com luz do dia, encontrei o que me fez abandonar a casa poucas semanas depois. No canto esquerdo da porta, onde a neve tinha se acumulado junto à madeira, havia palavras tortas riscadas com algo fino. Não estavam lá antes. Eram só 4 palavras. Você quase abriu para mim. Saí daquela casa menos de 15 dias depois. Até hoje não sei o que vi naquela noite. Não sei se era uma pessoa, uma coisa, ou alguma presença que assumia forma humana para conseguir entrar. Só sei de uma coisa. Naquela tempestade, o frio do lado de fora não era a pior coisa esperando por mim. A pior coisa estava sorrindo e pedindo para entrar.